Judas poderia ter escolhido não trair a Jesus. Mateus capítulo de número 26, versículos de número 23 e 25. Diz assim a palavra de Deus: e ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que esse homem, se não houvera nascido. Verso 25. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. Tome o seu assento, por gentileza. Quem foi Judas Iscariotes? Qual a sua origem? De onde ele veio? O nome Judas, ele vem do hebraico. A sua raiz é hebraica. Yehuda, esse nome era um nome comum entre os judeus da época. É como se fosse nos nossos dias o nosso João, Maria, Pedro, Paulo, Antônio. O nome Yehuda era um nome comum. Judas, e tem alguns significados, algumas transliterações dentro desse nome Yehuda, e o significado é louvor. Já o nome Iscariotes, porque ele se chamava Judas Iscariotes, ele tem vários significados possíveis. Ele também é derivado do hebraico Ishkeriot, no hebraico, significando o homem que veio de Queriote. Queriote foi um vilarejo na Judéia, o que faria de Judas o único discípulo judeu não galileu. Judas era o único que não havia vindo da Galileia. Uma outra teoria associada ao nome Iscariotes é a palavra aramaica, que é bem comum. É como se fosse uma mescla, uma adaptação do hebraico. E no aramaico, Iscariotes é sicari, que se refere a um grupo de zelotes radicais que lutavam contra Roma naquela época, indicando que Judas, ele poderia ter tendências revolucionárias. Ele era também um revolucionário. Então fica uma pergunta no ar: como Judas Iscariotes, com todas essas indiferenças, essas peculiaridades, ele se tornou discípulo de Jesus? A Bíblia, o fato é que a Bíblia não entra em detalhes específicos sobre a chamada de Judas Iscariotes, mas nós sabemos que ele foi escolhido diretamente por Jesus. Vou ratificar e enfatizar: Judas foi escolhido por Jesus para ser um dos 12 apóstolos. O evangelista Lucas, ele registra isso lá no capítulo 6, no verso 13. Lucas 6,13 diz: e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Judas estava nesse montante, com esses homens, com esses 12. Judas poderia, será que ele poderia ter escolhido não trair a Jesus? Essa é uma questão teológica até hoje muito debatida. Existem duas perspectivas principais que nós devemos observar, e aqui entra
o nosso ensino sistemático e o que vamos aprender, o que vamos extrair com a história, a vida, o acontecimento, a traição de Judas. Aqui vai ficar o que nós vamos extrair de importante para as nossas vidas hoje. Primeiro, nós devemos observar que a soberania de Deus está em primeiro lugar. Deus é soberano. Existe uma palavra no inglês que eu gosto muito: sovereign. Aquele que tem todo o poder, aquele que não pede licença para entrar, ele entra. Ele não pede para fazer, ele faz, ele ordena, ele é soberano. A soberania de Deus está acima de tudo e de todos. Então nós temos que entender isso. Primeiro ponto. Segundo, é que entra aqui na história a questão do livre arbítrio humano. O homem, se você está anotando, pode anotar, tá? Duas perspectivas principais que nós devemos observar na história de Judas. Primeiro, o que entra em primeiro lugar é a soberania de Deus. E aqui fica algo tão interessante, que muitas pessoas questionam, não a Deus, mas questionam o fato de que, por que coisas acontecem? Por que isso aconteceu? Eu já na minha vida questionei a Deus muitas situações na minha vida, que eu diria, mas por que isso? Só existe uma resposta: Deus é soberano. Ele tem o controle, Ele tem o domínio, Ele tem o poder, e Ele faz o que quer e o que lhe apraz. Você pode adorar Jesus? Dentro da teologia encontramos que o homem possui sim o livre-arbítrio. Diga comigo: eu possuo o livre-arbítrio. Ou seja, embora a graça de Deus e a ação do Espírito Santo sejam fundamentais na transformação do indivíduo, a decisão, ouça-me, listen to me, a decisão de aceitar ou rejeitar essa graça dada por Deus é uma escolha livre e uma escolha pessoal. Porque se Deus não tivesse me dado esse direito, esse poder, nós não seríamos seres humanos, seríamos robôs, seríamos dominados por Deus. Tá, Deus sabe tudo, então Ele vai criar Maria. Então, Maria, eu vou te criar e você vai fazer tudo conforme eu quero. Não é humano, não é um homem, não é um ser, é um objeto, é um robô. Então Deus criou o homem e colocou dentro do homem o poder de escolher. Mesmo reconhecendo a soberania de Deus, o ser humano ele exerce a liberdade genuína para fazer escolhas que afetam o seu destino eterno e a sua caminhada de fé. Porque Judas poderia ter escolhido não trair a Jesus. Então quero analisar com você agora dois lados da história. O primeiro, Judas foi predestinado. Uma outra pergunta: Judas foi predestinado a trair Jesus, a traí-lo? Mateus 26, 24. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. O Evangelho de João, no capítulo 6, João 6, versículos 70 e 71, diz o seguinte: e respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. E isso dizia ele, Jesus, de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo ele, Judas, um dos 12. A traição de Judas, meus amados, ela nada mais é, ou ela nada mais foi do que o cumprimento de uma palavra profética, de uma profecia,
do Antigo Testamento. Salmos de número 41, vai acompanhando comigo aí na tela, vai acompanhando na sua Bíblia, vai anotando na sua Bíblia. Salmos 41, verso 9, tem uma profecia a respeito da traição de Jesus. Diz assim: até o meu melhor amigo, em que eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Primeira coisa, Judas estava disposto a se encaixar dentro deste quadro profético. Segundo, Judas tinha livre-arbítrio. Mesmo que estivesse previsto, olha aqui, nas escrituras, que alguém trairia, viria a trair Jesus, Judas, ele não foi forçado, guarde isso, ele não foi forçado a ser esse traidor. Repito, Judas Iscariotes não foi forçado em momento algum a ser esse traidor. Ele teve muitas oportunidades de se arrepender, sabiam disso? Porque Jesus, o próprio Cristo, o próprio Jesus, ele o advertiu várias vezes, como está escrito lá em João capítulo 13. Vamos ler outro texto. Não tem como falar de um assunto tão importante sem lhe dar a Bíblia, sem lhe dar a palavra de Deus, porque caso contrário ficaria nas minhas palavras, e não são as minhas palavras, é a palavra de Deus. O próprio Jesus advertiu a Judas várias vezes. João capítulo 13, verso 21 até o verso 27. Eu vou ler porque são muitas referências bíblicas, para a gente ganhar tempo. João 13, 21 a 27, diz assim: e quando Jesus dissera isto, tinha nele o Espírito Santo, e testificou dizendo: em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. E olhando os discípulos uns para os outros, perguntavam-se entre si, qual seria aquele que iria fazer isso, que fazia isso. Havia, porém, um discípulo de quem Jesus se comprazera e que estava reclinado sobre o seu peito. Pergunta: quem é esse? João. Este então, ou seja, João, fazendo-se notar, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: João, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E tendo moído o bocado, o deu a Judas Iscariotes. E logo estando este com ele, Judas perguntou: Senhor, seria acaso? Em outras palavras, sou eu? Veja que lá acima no verso 21 do capítulo 13, o texto diz que, e quando Jesus dissera isso, tinha nele o Espírito Santo e testificou. Foi o Espírito Santo nesse momento que testifica a Jesus, que fala com Jesus acerca daquele que iria o trair. Por isso, quando João, com a cabeça reclinada, pergunta: Senhor, mestre, rabi, quem é? Sou eu? Ele disse: não, João, aquele a quem eu der o bocado molhado, esse será aquele que vai me trair. O Espírito Santo já havia revelado a Jesus. O fato de Judas sentir remorso, porque houve, depois da traição, um sentimento. A história de Judas, ela trata conosco em vários aspectos da nossa vida, vários sentimentos. Nós vamos falando ao longo da história aqui para vocês alguns deles. Dois sentimentos que vêm à tona, que nós temos que nos identificar com ele, esse sentimento. O fato de Judas sentir remorso após ou depois dá uma indicação que a sua escolha
foi consciente e não mecânica. Isso quando um pastor trata com uma ovelha, com um indivíduo, com alguém, e conforme a atitude, a palavra, a reação, a gente já identifica. Veja que o sentimento de remorso indicou, apontou para Judas que a sua escolha não foi, que a sua escolha, aliás, foi consciente e não mecânica, ou seja, ele não fez no automático, ele não foi pego de súbito e traiu, ele estava maquinando dentro dele o que iria fazer. Por isso, ele não se arrependeu, ele teve remorso. Olha só, Mateus capítulo 27, vocês estão entendendo, sim ou não? Mateus capítulo 27, versículo 3 até o versículo 5, diz assim: então Judas, o que traía, vendo que Jesus fora condenado, arrependeu-se e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos. Quero abrir aspas aqui, parênteses, e dizer, essa versão diz arrependeu-se, mas aguenta aí. Verso 4, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Mas eles disseram: que nos importa? Isso é teu, ou seja, é seu problema. Os maiorais disseram isso. E Judas, lançando as moedas no templo, retirou-se e foi se enforcar. O que nos mostra aqui, meus amados, que foi uma escolha unicamente de Judas. Sim, fora ele que escolheu isso. Judas fez uma escolha consciente ao trair a Jesus. Ele não foi forçado por Deus, ele não foi forçado pela massa, ele não foi forçado por ninguém, mas ele conscientemente, ele teve essa escolha de trair a Jesus. Por quê? Porque ele cede. E aqui está uma outra aplicação para a nossa vida. Judas, ele cedeu ao desejo pecaminoso do seu coração. O coração do homem é pecaminoso. Não existe bondade em nós. Não existe super crente. O indivíduo pode orar 10 horas por dia, ele vai alcançar sim o temor do Senhor, ele vai sim se aproximar de Deus, mas a origem humana, ela vai estar presente em todos os momentos, e precisamos lutar contra essa natureza humana e pecaminosa. E Judas não foi forçado, nem pela massa, nem pela turba, e nem por Deus, mas ele cedeu, ele cede ao pecado por própria conta, por conta própria. E aqui estão alguns pontos que eu quero mostrar para você, que confirmam que a sua traição foi resultado da sua própria decisão. Primeiro, Judas teve a oportunidade de não trair Jesus. Sabia disso? Judas teve a chance de não trair Jesus. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 13, verso 21 a 27, diz assim, que ele teve oportunidade de não trair a Jesus. João 13, 21 a 27. E quando Jesus dissera isso, tinha nele o Espírito Santo, dizendo e testificou: em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. É o texto que nós lemos anteriormente. E lá no verso 27 ele diz: e logo estando este com ele, Judas perguntou: Senhor, seria acaso eu? Se a traição de Judas fosse inevitável, esse aviso não haveria sido feito. Se a traição de Judas
fosse evitável, esse aviso não faria sentido algum. Por quê? Porque até o último momento, Judas poderia ter mudado de ideia, poderia ter se arrependido e desistido do plano. Porém, Judas, ele foi agora não influenciado pela turba, não influenciado pela massa, por discípulos, amizades, nem por Deus. Mas quem é que influencia a Judas? O próprio diabo, o próprio Satanás. Judas foi influenciado, mas não foi determinado pelo diabo. Ele influencia. E aqui está uma outra aplicação para as nossas vidas, preste atenção. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele está ao nosso derredor, bramindo como leão, buscando a quem possa tragar, sempre soprando na sua mente, sempre soprando no seu coração: traia Jesus, não faça isso. Como é que eu vou trair a Jesus? Não vou à igreja, não vou orar, não vou cumprir os meus propósitos, não vou ser um crente fiel, não vou ser dizimista, não vou ajudar a obra, vou ser mau, vou fazer coisas ruins. Isso é o diabo assoprando no ouvido dos Judas desta geração. Ele assoprou no ouvido de Judas. Judas foi influenciado, houve uma influência demoníaca. Agora entenda-me bem, a influência veio, mas não foi determinada pelo diabo. Por quê? Lucas 22, 3. Abra sua Bíblia aí. Diz assim a Bíblia, Lucas capítulo 22, verso 3, diz que Satanás entrou em Judas. Mas isso não significa que Judas não tinha escolha. Escuta-me, observe bem, entenda bem. O texto de Lucas 22, 3 diz que Satanás entrou em Judas. Isso não quer dizer que Judas não tinha escolha. Ele teve sim a escolha de impedir que o diabo entrasse nele e o dominasse como ele o dominou. Vocês são testemunhas disso, que eu ensino aqui a vocês há muito tempo, falo isso. Eu sempre tenho ensinado, sempre tenho pregado. O diabo, escuta gente, ele só vai ter acesso à sua vida, ele só vai ter acesso a alguém, ele vai ter acesso à pessoa, quando essa pessoa, ela abre um espaço para ele entrar. Por isso que nós, como crentes, temos que entender que existem janelas, portas, portais, brechas e aberturas que nós temos que fechar para que o diabo não tenha legalidade de entrar na minha vida, na minha casa. Eu declaro sobre a sua vida: o diabo não tem legalidade, não tem poder, não tem força, ele não terá. Você vai o resistir e você vai o vencê-lo para a glória de Deus. Eu sempre ensino isso aqui: o diabo só tem acesso a alguém quando a pessoa abre portas, abre espaço para ele entrar. Seja vigilante. Ah, pastor, por que o senhor prega contra isso ou aquilo? Vou dar um exemplo: contra a bebida. A Bíblia não encontra nenhum argumento para falar que beber é pecado, mas beber é uma porta aberta para o alcoolismo. Eu conheço famílias que foram dilaceradas pela bebida, pelo álcool, pela droga. A prostituição, a fornicação é uma abertura para o adultério, a televisão, a homossexualidade, os sites pornográficos são aberturas e portais que Deus
quer que você feche para não criar uma abertura para Satanás ter uma legalidade dentro da sua vida, entrar e destruir a sua casa, o seu lar, o seu matrimônio. Enquanto eu estou pregando, quantas famílias estão agora entendendo o que eu estou falando? Porque uma abertura foi dada, uma brecha foi dada, mas hoje, pelo poder da palavra de Deus, ainda há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o antídoto contra o pecado, e você vai fechar esta brecha no nome de Jesus. Judas havia alimentado no seu coração sentimentos, ele deu brecha. Eu falei de algumas aberturas aqui, trazendo para o nosso contexto, que poderia estar envolvendo alguém que vai nos assistir, alguém que está aqui, enfim. Mas no caso de Judas, Judas havia alimentado, dado uma brecha, uma abertura, para que um sentimento faccioso, demoníaco, entrasse nele. Qual é? Judas estava alimentando no seu ser, na sua alma, a cobiça e a hipocrisia. João capítulo 12, verso 6, está anotando? Anote. Veja o que é que João, o evangelista, escreveu acerca de Judas. João 12, 6. Mas ele não falava assim por se importar com os pobres, mas porque, olha o que João diz, mas porque era ladrão. Judas era ladrão, e tendo a bolsa, o embornal, a bag, cheia de dinheiro, roubava. Olha que abertura que Judas deu. Ai, pastor, Deus, eu já ouvi isso, Deus foi injusto. Por que Deus escolheu a Judas? Deus não escolheu a Judas. Judas que próprio se elegeu para esse cargo, porque no seu coração havia um sentimento alimentado de hipocrisia e de cobiça. Há uma grande diferença, escute isso. Existe uma grande diferença, um grande abismo, uma grande ponte entre Judas, entre Pedro, que negou a Jesus, e Judas, que o traiu. Mateus 16, 23 diz isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são dele, de Deus, mas só as coisas que são dos homens. A grande diferença é que Judas, ele sentiu remorso, ele não se arrependeu. Após ver que Jesus fora condenado, Judas sentiu remorso e devolveu as moedas de prata. No entanto, ao invés de buscar perdão, o que é que Judas fez? Ele foi e se enforcou, mostrando que não teve arrependimento verdadeiro. Uma outra lição para nós: nós temos que ter o espírito de arrependimento. O maior sinal de um avivamento não é falar em línguas, falar em línguas é um cumprimento da promessa, está lá em Atos dos Apóstolos, Joel profetizou. Mas o maior sinal de um avivamento é o arrependimento nos corações. As pessoas arrependidas, elas buscam se acertar com Deus. Elas erram e elas reconhecem que elas erraram, e elas não querem fazer isso novamente. No entanto, ao invés de buscar perdão, Judas corre porque não estava arrependido, ele estava com remorso. Ele foi e se enforcou. Interessante que eu li esse texto para vocês anteriormente, e eu li nessa versão, na ARC, Almeida Revista e Corrigida. Agora, deixa eu ler novamente Mateus 27, 3, na versão NVI, que diz o seguinte: quando Judas o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso. Na outra versão fala de arrependimento, mas essa tradução é a correta, é a mais correta.
Judas fora tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Poderia ter sido outro discípulo a trair Jesus. Pastor, por que foi Judas? Sim, poderia ter sido outro discípulo, porque a profecia bíblica indicava que Jesus seria traído por alguém. Lembra que nós lemos Salmos 41:9? Mas não dava nome a quem seria, não dizia seria Judas, mas o que de fato potencializou. Outro ensinamento para nós desse texto, nessa história na vida de Judas, nós precisamos tomar cuidado. É um culto de ensino, eu preciso falar isso para vocês. O que potencializou esse ocorrido em Judas era porque Judas, olha aqui, gente, ele tinha alguns precedentes que indicava que em seu coração ele tinha uma quedinha para o pecado. Sabe o que eu vejo com isso aqui? Aquela famosa frase: ah, pastor, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Não, deixa eu ir lá, pastor, não tem nada a ver. Deixa eu assistir, não tem nada a ver. Deixa eu pecar, deixa eu pegar, deixa eu fazer, não tem nada a ver. É uma quedinha para o pecado. E aqui eu quero agora mostrar para vocês alguns sinais que mostram essa inclinação no coração de Judas e no coração do homem, que leva para a corrupção e leva para o mal e leva para a queda. E olha, no caso de Judas, literalmente se cumpriu que o salário do pecado é a morte. Quando João 10:10 escreve que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir, João não estava brincando, João estava falando a verdade. O ladrão não olha cor, não olha tamanho, posição social, ele não olha se você é crente, se você tem anel de formatura, canudo de faculdade. Ele veio para matar, roubar e destruir. E nos nossos dias está tão terrível, devido ao advento da internet, da comunicação rápida, que a gente vê a destruição que o diabo está causando no mundo, nos lares, nas famílias dilaceradas, porque essa é a função do diabo: matar, roubar e destruir. Então muito cuidado com essa queda para o pecado, ou seja, esse tal de não tem nada a ver, corta pela raiz. A palavra de Deus proíbe, a palavra de Deus abençoa. Aqui estão alguns sinais que mostram a inclinação de Judas agora para a corrupção e para o mal. Primeiro, Judas era ladrão. João 12:4 e 6 nos revela que Judas roubava o dinheiro da bolsa do grupo que ele andava com ele. Jesus andava com os discípulos, eles não tinham trabalho, eles eram sustentados pelas ofertas que eles recebiam nos lugares por onde eles passavam, por pessoas generosas, pessoas complacentes que iam querer abençoar o ministério de Jesus. Em João 12 diz assim: então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que haveria de traí-lo, disse: por que se não vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? 300 denários era muito dinheiro naquela época. E o texto continua dizendo que disse isso não porque tinha cuidado com os pobres, ele não estava preocupado com os pobres, mas porque o próprio texto diz, mas porque ele era ladrão e tendo a bolsa roubava o que nela se lançava. Tudo aquilo que colocava ali, Judas roubava. Ele era, segundo, primeiro ladrão, segundo, ele era hipócrita e usava um discurso bonito para encobrir o seu pecado. Muito cuidado com pessoas que se aproximam em você com discursos bonitos. Examine, compreenda, entenda, conheça a pessoa, não se entregue, não abra o seu coração para qualquer um. Judas, ele tinha um discurso bonito para encobrir o seu pecado. E aqui eu aprendo uma coisa: não é a gravata, não é o terno, não é o paletó,
não é carregar uma Bíblia debaixo do braço, mas é o seu testemunho lá fora, é a sua convivência, é como você trata o seu irmão, é como você reage a uma situação difícil, é como você reage a uma situação no trânsito, é como você trata os seus funcionários, é como você trata o seu patrão, porque tanto o funcionário deve tratar o patrão bem, quanto o patrão deve tratar o funcionário bem. Um deve honrar o outro. Judas era hipócrita e usava um discurso bonito para encobrir o seu pecado. Em João, capítulo 12, versos 5 e 6, é o texto que nós lemos a partir do 4, se o Jorge quiser colocar na tela, mas no verso 5 e 6, ele mostra esse texto que Judas finge que estava preocupado com os pobres, mas na verdade, o que Judas queria era o dinheiro para ele. E olha, eu aprendo uma coisa aqui: quando Deus dá uma visão ao pastor, graças a Deus, tá, gente? Eu vou dizer isso aqui com sinceridade. Graças a Deus, aqui não tem isso. Mas eu já vivenciei isso, eu já vi isso, já experimentei isso, e sei de pastores amigos que já vivenciaram isso. O pastor vem com uma visão de Deus, aí alguém se levanta lá e fala: mas não precisa disso, não precisava disso, pastor. Olha os pobres, olha isso, olha aquilo. São visões deturpadas do sentimento de Judas, tá? E aqui eu quero caminhar para o final, dizendo que Judas, ele não se tornou, outro fato importante, as coisas não acontecem da noite para o dia. O pecado, ele pode ser até um tropeço, te pega de surpresa quando você assusta, leva a mão na cabeça, meu Deus, mas na maioria das vezes, e o pior pecado é o pecado premeditado. A pessoa vai maquinando, vai alimentando dentro da sua alma. Olha, é muito raro que eu vou dizer isso aqui, é muito raro. Nenhuma traição, escuta, nenhuma traição marital ou matrimonial, ela ocorre da noite para o dia. Ela é maquinada. Ela recebe uma mensagem no telefone: uai, fulano me elogiou, meu marido não faz isso, minha esposa não faz isso. Começa a gerar no coração um espírito de Judas, vou usar essa palavra. Então, muito cuidado. Essa mensagem de hoje é muito séria para nós que queremos alcançar o céu. Para alcançar o céu, amém, glória a Deus, né? Para alcançar o céu tem que ter uma vida santa, pura. Chega de brincar. Eu vou na igreja para quê? Para cumprir tabela. Tem gente que vem na igreja só no dia de ceia, para cumprir na sua consciência aquele sentimento, dever cumprido. That's wrong. Está errado. Então, Judas não se tornou um traidor da noite para o dia. Ele nutriu, ele foi alimentando no seu coração esse desejo. Pecadinho aqui, e olha, muito cuidado, porque o pecado, ele cauteriza o coração. A pessoa começa muito bem, ora muito, vem para a oração, empolgada, animada, fervorosa. Aí por um descuido, um vacilo, um deslize, ela dá uma brechinha, aquilo ali já começa a lançar um desânimo no coração, ele já fica meio frio na fé, já não ora mais com fervor, porque o coração dele já está dividido, tem um sentimento bom, mas tem um sentimento ruim, e ele começa a se enfraquecer, vai neutralizando, vai cauterizando o coração vai virando um coração de plástico, um coração de pedra. Davi fez uma oração assim, disse: Senhor, tira esse coração de pedra e coloca um coração de carne, porque um coração de carne, ele é maleável, um coração de carne, ele recebe o teu Espírito. A carne, ela pode receber o Espírito de Deus e ser transformada e ser convertida, mas a pedra não. Amém?
Judas não se tornou um traidor da noite para o dia. Ele nutriu pequenos pecados. Quais eram esses pecados? Cobiça. A gente já viu aqui, ele era um ladrão, ele cobiçava. Ele era avarento, ele gostava do money mesmo. Cobiça, hipocrisia, ladrão, roubava. Até que o seu coração... Aí que mora o perigo. Gente, olha aqui para mim. Ele fazia um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, e tinha aquela ideia de que não tem nada a ver, está tudo bem, ninguém está vendo, só eu sei, peguei um pouquinho, não vai fazer falta, não vai fazer diferença, até que o seu coração se tornou insensível o suficiente para cometer a traição a Jesus. Olha onde ele chegou, de uma coisinha pequena aqui, outra ali, acolá. Ele chega no ponto de que ele trai Jesus. Deixa eu abrir um parêntese aqui para você. Domingo eu disse, e Deus me deu uma palavra. Quando Deus me revela certas coisas, eu fico impressionado com Deus, porque Deus fala coisa que eu fico assim, coisa que eu não dou muita vazão, mas Deus fala assim: peraí, deixa eu te falar um negócio aqui. Ora por essas pessoas que têm sido fiéis, mesmo quando não estão aqui na igreja. São irmãos que não faltam, que faltam às vezes de culto por um trabalho, alguma coisa, mas não faltam com o seu compromisso com a casa de Deus. Deus é fiel com aquele que é fiel a Ele, e Ele vai continuar abençoando a todos que permanecerem fiéis. Você crê nisso? Diga amém. E isso, no caso de Judas, nos ensina que o pecado não começa com grandes falhas, mas com concessões, pequenas dosagens, um pouquinho aqui, um pouquinho a colar. Quando não é tratado, levam a consequências trágicas. Que consequências foram essas? A traição do Senhor Jesus. Nós devemos tomar cuidado, amados. Devemos tomar cuidado para não sermos como Judas, porque a sua história, a história desse homem, serve como um alerta sobre as consequências da ganância, da avareza, da hipocrisia, dos legalismos, das aberturas de brechas. Jovens: ai pastor, está difícil, o senhor não sabe. Eu sei, eu já fui jovem, passei na sua fase, eu sei o quanto é difícil, mas permaneça firme no Senhor, porque a sua recompensa será maior do que a luta que você está passando hoje. Você crê nisso? Eu adoro o Senhor. Então nós devemos tomar cuidado para não sermos como Judas Iscariotes, porque essa história serve de alerta para a nossa igreja, para você, para esta geração. Consequências da ganância, da avareza, do pecado, da rebelião. Hoje eu fiz uma live, Deus, gente, essa semana passada, Deus vem falando comigo coisas fortes, e eu nem falo às vezes com a minha esposa, mas eu falei com a minha esposa essa semana, porque eu estava tão forte, tão borbulhando em mim, que eu tive que falar. Falei: meu Deus, eu estou tendo luta, eu estou passando por isso, Deus está me falando isso, Deus está me mostrando isso, eu estou orando para o fulano, ciclano, beltrano, porque o mundo espiritual está muito forte, está muito denso. E hoje esse sentimento veio de novo sobre mim na parte da tarde, e Deus falou comigo: vai, fala, porque você tem a internet, prega para alguém, fale de alguém, fala para alguém de Jesus. E o Senhor falou comigo sobre a questão da apostasia. A apostasia no grego, é afastar-se de. O apóstata, ele distancia. A palavra apostasia é afastar de alguma coisa. E mais à frente, eu pesquisando, o próprio dicionário grego diz que apostasia é rebelião, é rebelar-se contra Deus. Judas teve esse sentimento ganancioso, apóstata. Gente, Judas, você sabe que é o perfil de muitas igrejas, de muitos crentes. Por quê, pastor? Porque Judas caminhou com Jesus. Judas ouvia Jesus ensinar todo o culto. Vou trazer para você entender. Toda reunião de oração, Judas estava lá. Judas viajou com Jesus. E além de tudo, Judas foi praticamente um tesoureiro que
guardava os valores importantes econômicos e monetários do grupo que andava com Jesus. E com Jesus, Judas teve toda a oportunidade de ser um grande homem de Deus por causa do compromisso que foi lhe dado, mas ele deixou que a ganância, a hipocrisia, a apostasia o fizesse um verdadeiro homem sem compromisso com Jesus. Então eu encerro dizendo o seguinte: devemos evitar seguir os seus passos. E quais foram esses? Os passos de Judas. Quem está anotando, anote. Primeiro, falsa aparência de discípulo. Judas foi um falso discípulo. Ele só tinha a aparência. Ele vestia como Jesus. Tanto é que, olha que interessante, lá no jardim do Getsemane, ou Getsemane, qual foi o sinal que foi necessário ser dado para que os soldados reconhecessem a Jesus? O beijo no rosto. Porque eles eram tão iguais, tão semelhantes, no jeito de falar, no jeito de vestir, no jeito de andar, com a roupa. E Judas disse assim: aquele que eu beijar o rosto, esse é ele. Ou seja, falsa aparência de discípulo. Gente, isso aqui é muito sério. Precisamos ser discípulos de verdade. Eu vi os jovens quando vieram numa conferência aí americana, todos vieram com a camiseta I am a disciple, disciple, boné, disciple. É isso, temos que ser discípulos, temos que provar isso. E provar isso é no momento de dificuldade, é no momento que você é provado mesmo, é no momento que você é colocado à prova. Seja um discípulo não de falsa aparência, mas um discípulo de verdade. Segundo, devemos evitar a ganância e o amor ao dinheiro. O dinheiro não é pecado. Eu prego aqui, ensino na hora da oferta, eu libero para vocês a bênção do Senhor, da prosperidade, que Deus vai multiplicar mesmo. Você tem que experimentar o melhor da terra. Mas a Bíblia dá um sinal. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. O dinheiro é um ótimo empregado, mas é um péssimo patrão. Não trabalhe pelo dinheiro, trabalhe pela sua dignidade, trabalhe porque você é um homem de compromisso, trabalhe porque você tem a sua família, trabalhe porque você quer crescer na vida, trabalhe porque você quer vencer e você quer ver mais. Se você trabalhar com esse sentimento da sua alma, você pode ganhar pouco, mas Deus vai te fazer prosperar, porque a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Aleluia, senti Jesus aqui. Terceiro, devemos evitar traição e arrependimento tardio. Judas se arrependeu tarde demais. Na verdade não se arrependeu, né? Nem chegou a arrepender, porque se arrependesse não teria se suicidado. O remorso pode trazer a morte. Tire esse sentimento do seu coração. Crente não tem remorso, crente se arrepende. E o arrependimento é virar as costas para aquilo que você cometeu errado e não cometer mais. Eu declaro sobre a sua vida um sentimento de arrependimento na presença do Senhor. E quarto e último, cegueira espiritual. Devemos evitar a cegueira espiritual. O que mais está dilacerando vidas hoje, além da apostasia, é porque a apostasia, ela é a consequência da cegueira espiritual. Ele está cego espiritualmente. Ele não aceita na sua mente, no seu intelecto, no seu psique, no que ele aprendeu, no que ele ouviu, de onde ele veio. Ele foi ensinado de um jeito e não é capaz de aceitar as coisas novas de Cristo. Escute, deixe essa escama da cegueira cair dos seus olhos e comece a ver a novidade de Deus. Ande em novidade de vida, experimente o melhor de Deus para você, porque o Senhor tem coisa grande para fazer na sua vida. Você crê nisso? Lições da vida de Judas para nós. Primeiro, devemos ser vigilantes espirituais. Lições da vida de Judas. Primeiro, vigilância espiritual. Segundo, fidelidade a Cristo acima de tudo. Nós estamos caminhando num patamar
numa atmosfera, numa direção que não vai ter mais volta. Quem não for fiel ao Senhor não vai resistir. O mundo, desde que o mundo é mundo, nos oferece tentações, mas nós devemos permanecer fiéis ao Senhor. Terceiro e último, arrependimento genuíno. Quando pecamos, gente, devemos nos voltar para Deus em busca de misericórdia. Não é tentar resolver os problemas da nossa própria força, do nosso próprio jeitinho. Confesse o seu pecado, procure o seu pastor, confesse os seus pecados e arrependa-se, e Deus te fará prosperar, porque aquele que não confessa e deixa, aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. E por fim, Judas nos mostra que estar perto de Jesus não é suficiente, é necessário entregar-se totalmente a Ele, com sinceridade e com fidelidade. Fica de pé comigo. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor. A Bíblia diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Seja fiel. Está difícil, está sofrendo tentações, está sofrendo perseguição, mas permaneça fiel, porque o jugo do Senhor, ele é suave, ele é leve, o seu fardo é leve, e ele vai te dar força. Nessa noite eu declaro sobre a sua vida fortaleza espiritual. Aquele que estava fraco espiritualmente, Deus vai fortalecer, Deus vai te dar ânimo, Deus vai te dar vigor, Deus vai te dar fortaleza, Ele vai te dar espírito de excelência. Ele não vai te dar espírito de temor, mas espírito de ousadia. Eu libero sobre a vida desta igreja espírito de ousadia, uma igreja sincera, uma igreja fiel.